Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero falar mais uma vez de Byung-Chul Han. Falo do livro Hiperculturalidade e abordo o 7º capítulo, Hifenização da Cultura. Já já a gente explica o que ele quer dizer com essa palavra, né? Hifenização da cultura, de hífen. Vamos lá, eu separei 4 trechos, vou ler, vou comentar e analisar cada um deles, né? O primeiro trecho, ele mostra a conexão desse capítulo com o anterior, ele continua citando Homi Bhabha, né? A hipercultura é mais aberta e adialética do que a cultura híbrida de Bhabha, né? Então, a gente já havia discutido no capítulo anterior que a cultura é híbrida, é fruto de um processo de miscigenação, de mistura, de troca, né? Não existe cultura pura. E era essa a ideia que ele tomava como ponto de reflexão no capítulo anterior, citando o Homi Bhabha. E ele, continuando o trecho, ele diz: a ela não faz jus nem o modelo da ponte ou da escada, nem do espaço de negociação. O modelo do rizoma de Deleuze se revela, em contrapartida, como apropriado para descrever determinados aspectos da hipercultura. Tem pleno potencial teórico-cultural. Então, ele está deixando para trás o modelo do hibridismo, da mistura, da troca, da complexidade do Homi Bhabha, né, que é um crítico cultural britânico, né? E ele diz que vai usar como modelo o modelo do rizoma, né? O que é o modelo do rizoma? Daqui a um pouco a gente faz uma citação e explica isso, mas a ideia do rizoma é a ideia das raízes de uma planta que vão se espalhando em direções múltiplas e aleatórias, né? Então a cultura poderia ser pensada a partir do modelo do rizoma, né? Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e assim a gente vai em direção ao infinito, em múltiplas e infinitas direções. Essa é a ideia, né? Então, se vocês quiserem, vamos entrar então já na próxima citação em que ele descreve isso, esse modelo do rizoma, que é o modelo da dispersão, né? Então ele diz assim: apesar da dispersão intensa, o rizoma também forma estruturas raízes, estruturas árvores. Ao contrário de ramos ou parte de raízes, os brotos rizomáticos brotam de repente. A hipercultura, na condição de uma cultura desinteriorizada, desenraizada, deslocalizada, se relaciona em múltiplos sentidos rizomáticos. Ocorrem passagens rizomáticas entre estruturas subculturais e culturais, entre margens e centro, entre concentrações provisórias e dispersões renovadas, né? Então, quer dizer, a ideia é do caos, né? Quer dizer, se tudo está ligado a tudo, se não apenas é preciso de uma presença física para que haja essa troca cultural entre diferentes sujeitos, esses sujeitos podem estar cada qual na sua localidade e a partir da sua localidade interagir com qualquer outra pessoa, com qualquer outra cultura, em qualquer outro lugar do mundo. Essa cultura se torna ainda mais complexa, né? E aí ele acha que uma estrutura de rizoma, uma estrutura de raízes que sempre brotam a partir dos mais variados locais e que vão se espalhando de forma aleatória e em múltiplas direções, é um modelo para descrever essa cultura muito mais adequado do que a ideia de hibridismo de Homi Bhabha. Ele segue então Gilles Deleuze, né, o filósofo francês que viveu e morreu no século XX. Entre as coisas, terceiro trecho, entre as coisas não designa para Deleuze uma correlação localizável que vai de uma para outra reciprocamente, mas um movimento transversal que vai em uma direção e outra. O entre rizomático, portanto, não é uma passagem entre local, mas um riacho sem começo ou fim que rói as margens e adquire velocidade. O entre rizomático não é
antagonista. Agora ele está começando a dizer que existe um problema com essa cultura, né? Que essa cultura essa cultura que está relacionada ao âmbito do digital, né? Do hipertexto, do hipercultural, ela não tem mais oposição, né? Não existe mais o conflito da diferença, né? Ela é uma cultura adialética, né? Quer dizer, uma cultura sem dialética, sem tensão, né? Tudo se mistura muito rápido, sem nenhuma oposição. E aí então ele explica o sentido da palavra, do uso da expressão hifenização da cultura, né? Por acaso, hífen significa também os filamentos dos fungos. Originalmente significava hife, do grego, tecido. É também uma rede, uma web. Por meio de uma fusão, hífen ou hifa forma uma malha enredada. A malha do hífen ou da hifa não tem centro, não é exatamente enraizada, pode apenas deslizar pelo chão ou crescer no vento. Sob determinadas condições, os emaranhados de hífen ou de hifas formam corpos frutíferos, corpóforos, possuem pouca interioridade, são deslocalizados. A hipercultura é uma hipercultura em múltiplos aspectos. Então aqui a ideia que ele está querendo dizer é que o modelo do rizoma para descrever a cultura funciona bem no sentido de raízes que se espalham em múltiplas direções. Mas é interessante que agora ele está usando uma outra imagem, não de raízes que adquirem profundidade e que com isso vão ter substância, consistência, interioridade. São raízes que se espalham pela superfície. Então, apesar de serem complexas e terem múltiplas direções, seguindo o modelo do rizoma, do Deleuze, ele diz que há um processo de hifenização da cultura, quer dizer, essa cultura ela é uma cultura da superficialidade. Então, ela não finca raízes, ela não vai no chão, ela não produz raízes grossas, mesmo que sejam raízes complexas, elas não são grossas, elas não são profundas, elas são superficiais. E daí ele dizer que a cultura na atualidade é uma cultura sem interioridade, sem consistência, sem substância. Eu acho que essa é a ideia da hifenização da cultura, da cultura que se propaga como uma hifa, como algo que fica apenas na superfície, né? Como esses fungos que vão se propagando pelas calçadas de cimento, por exemplo, né? Elas se espalham, mas elas nunca vão ter profundidade porque elas estão bloqueadas pelo cimento, né? Elas estão condenadas a serem complexas, a se espalharem rapidamente, mas sem adquirir consistência, sem adquirir profundidades, ou seja, sem ter interioridade. Essa é a ideia que ele está explorando aqui, que é uma ideia bastante interessante e é uma forma bem curiosa de se descrever os fenômenos culturais da atualidade. Hifenização, hífen, hifa, né? Como característica própria das culturas da atualidade. Espero ter ajudado. A gente se encontra num próximo vídeo, a gente vai continuar explorando esse livro e eu espero me encontrar com você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!